Olá, pessoal. Muito boa noite. Todos bem? Nesta quarta-feira, como estão? Vamos trocar ideias hoje, conhecimentos. Espero que vocês estejam aí afiadinhos, com reflexões, com perguntas, até com questionamentos, né? Sobre como está sendo esse processo de formatação, de construção, de execução do PDI, seja o PDI pessoal, seja o PDI da sua organização, em que você está à frente aí, né? Na luta, né? Na responsabilidade de construir um PDI de maneira assertiva, transformadora, que é o que a gente vai falar hoje, mas, acima de tudo, que não seja só uma estrutura de capacitação e treinamentos, porque a gente tem que fazer, porque é esperado que a empresa faça, que a empresa ofereça isso para seus colaboradores. E, no final das contas, a gente acaba gastando, né? Talvez investindo um dinheiro que não vai ter um retorno, nem para a empresa e nem para o desenvolvimento da carreira desses profissionais. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar hoje. E eu quero fazer um combinado aqui com vocês. E esse combinado é para a gente tornar essa live dinâmica. E no estilo bate-papo, uma troca mesmo, né? Que a gente possa aproveitar esse momento para fazer uma troca de experiências, uma troca de conhecimentos. Então, eu vou trazer um pouco aqui do meu ponto de vista, daquilo que a gente aqui no Grupo Giovannoni vem desenvolvendo, vem trazendo para os clientes um novo paradigma de como a gente pode olhar todo esse processo de desenvolvimento, mas eu também quero ouvir de vocês, quero ouvir como é que esse processo está sendo construído nas organizações de vocês, aonde vocês estão encontrando mais desafios, o que às vezes fica mais dificultoso ou desafiador, né, nesse processo todo. E se por acaso tu está aqui conosco e o teu objetivo é buscar um plano para si mesmo de desenvolvimento, também não precisa ir embora, pode ficar aqui, que a gente vai falar de tudo, de todos esses aspectos, tanto sobre o viés, quando é estruturado um plano de desenvolvimento para a organização, né, ou seja, as pessoas responsáveis pela área de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano, que geralmente ficam com essas atribuições, em que fazem, né, um programa de desenvolvimento para todas as lideranças e depois para os colaboradores, tanto para este público, né, que pode entender como aprimorar esse programa, mas também se tu tá aí e quer buscar o teu desenvolvimento, como tu pode fazer essa estruturação. Então, é sobre isso que a gente vai conversar e eu espero que vocês estejam bastante interessados no tema, porque eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente poder ir tratando e desenvolvendo o assunto. Então, a qualquer momento, vocês podem fazer os comentários de vocês aí, e eu vou tomar conhecimento desses comentários, e seja qual for, não precisa ser necessariamente uma pergunta, pode ser como vocês vêm conduzindo esse processo na empresa de vocês, ou para si mesmo, né, como vocês vêm conduzindo, e a gente vai fazendo essa troca, combinado? Então, a gente já vai dar início. E a primeira reflexão que eu quero trazer é o que eu tenho visto, né, nas organizações por onde a gente tem passado aqui no Grupo Giovannoni, sejam os nossos clientes, sejam as empresas em que a gente, porventura, acaba oferecendo, né, demonstrando o nosso trabalho. Então, a gente encontra um ponto em comum, que é justamente o foco bastante na questão técnica, né? Então, assim, às vezes também, se eu estou buscando o meu desenvolvimento, vamos supor que eu esteja pensando em fazer um desenvolvimento de carreira, quero mudar de área, ou sempre estive na função de analista, quero virar um coordenador, um supervisor, um gerente, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Então, geralmente, a gente acha que o que a gente tem que fazer é buscar um conhecimento técnico. A gente vai lá, estuda mais, vai fazer um MBA, fazer uma pós-graduação. Na empresa não deixa de ser diferente. Quando se estruturam os programas de desenvolvimento, a gente olha em relação, muitas empresas fazem dessa forma, né? Então, verifica as competências
da organização, aquilo que o cargo exige, e se eu tiver pensando, né, num plano de sucessão, por exemplo, de líderes, num plano de sucessão ou de desenvolvimento de lideranças, o que essas lideranças precisam aprender para ir para o próximo nível que elas ainda não aprenderam. Mas muito disso ainda está no viés técnico. E quando eu digo viés técnico, eu não estou falando só desse conhecimento, por exemplo, assim, vamos dar um curso de Excel, vamos dar um curso de ESG, vamos dar um curso de inovação. Também aquilo que tem por trás o desenvolvimento de algumas habilidades humanas acabam sendo tratados como em programas de treinamento, como se fosse um conhecimento a ser adquirido. Por exemplo, comunicação. As pessoas aqui da nossa empresa precisam melhorar a comunicação. Fazer uma comunicação mais assertiva, serem mais claros na comunicação, serem mais acolhedores na comunicação. E aí, o que a gente faz? A gente coloca lá no plano de desenvolvimento individual daquela liderança, daquele colaborador, um curso de comunicação. E aí essa pessoa vai lá e faz o curso de 8 horas, de 16 horas, não importa. Mas a grande questão é, qual é a razão pela qual a comunicação não é assertiva? E para mim, esse é o questionamento que não está sendo feito. Toda vez que a gente estrutura um programa de desenvolvimento, a gente coloca ali coisas que a gente gostaria de melhorar, o que a gente entende que as pessoas precisam melhorar, que os colaboradores precisam melhorar. Mas será que a gente se pergunta qual é a razão por aquilo ali não estar sendo, de uma maneira mais assertiva, sendo compensada e trabalhada? Porque será que dentro de todos os feedbacks que essa pessoa, né, esse líder, esse colaborador já recebeu durante a sua carreira, será que nunca foi falado para ele em relação à comunicação, em relação àquilo que ele precisava aprimorar na forma como ele fala, ou até no jeito, não é tanto às vezes as palavras, mas sim a forma como ele traz os conhecimentos? Certamente sim, certamente essa pessoa já recebeu vários feedbacks. A própria empresa acaba oferecendo esse momento e trazendo dentro desse cara crachá, como eu digo, né? Então eu tenho as competências aqui e eu vou ver naquilo que tu está conseguindo atender e não está conseguindo atender e vou inserindo ali as questões que eu entendo como lacunas. E aí eu vou, essas lacunas, jogar lá para o teu programa de desenvolvimento individual. É ou não é assim? Como é que é aí na tua empresa? Tu que está me assistindo. Conta aí para mim nos comentários. É ou não é dessa forma? Então, para mim, o primeiro erro está aqui, em que a gente olha aquilo que está mal, aquilo que é fraqueza, aquilo que a pessoa tem para melhorar e joga para dentro do programa de desenvolvimento. E aquilo que a pessoa tem de bom? Não, mas o que tem de bom já está bom. Daí não, nós não precisamos, né? Não vamos gastar dinheiro e tempo com o que ela já tem de bom. Mas se eu contasse para vocês que se a gente conseguir aprimorar aquilo que ela tem de bom e ensinar ela a usar o que ela tem de bom, talvez até em prol dessas fraquezas, dessas dificuldades, talvez ela melhore aquilo que ela não está desempenhando bem, o que tu acharia disso? E será que não seria uma maneira muito mais positiva, para dizer o mínimo, e muito mais eficaz de transformar e de conseguir o comprometimento dessa pessoa nesse processo de desenvolvimento, que é um processo para ela? E aí eu pergunto, dentro dos programas de desenvolvimento, qual é a dificuldade hoje que a maioria das empresas tem em garantir a adesão ao programa de desenvolvimento? Porque não parece óbvio, se eu faço um programa de desenvolvimento, é óbvio que é para eu melhorar. Por que muitas vezes a adesão é tão baixa? Porque muitas vezes as pessoas, né, os responsáveis monitoram lista de presença, monitoram muitas vezes com um plano de ação, não sei se ainda se faz assim, né? Antigamente se fazia assim, um plano de ação para garantir a efetividade daquele conhecimento aprendido. O que ela vai implementar de novo a partir daquilo que ela aprendeu. Mesmo assim, não vinha o plano de ação, aí tinha que alguém lá. Pessoal do DHO, do gestão de pessoas, vai cobrar. Fulano, tu não entregou aí no plano de ação. Fulano, teve a turma e tu não participou. Vai ter uma nova turma. Fulano, você não veio. Fulano, você saiu no meio da aula. Fulano. Tem que ter sempre alguém, parece, monitorando, como se fosse um sistema de controle.
E aí nos faz pensar que talvez não houve uma apropriação da pessoa que está recebendo um desenvolvimento do quanto aquilo é importante para ela. Então, se eu não me aproprio, se eu não concordo que aquilo é importante para o meu desenvolvimento, ou seja, se eu não consigo enxergar aonde todo esse conjunto de cursos e treinamentos e desenvolvimentos que eu passo, aonde isso me leva, ou seja, o que vai fazer eu ser melhor e diferente, talvez não haja o engajamento que a gente tem falado tanto. Talvez não haja o comprometimento. E daí a pergunta é assim, quantos de nós valida o programa de desenvolvimento individual com a pessoa que vai receber o desenvolvimento? Quantos de nós fazemos isso? Eu vi pouco até hoje. Então, esse é o ponto, né? E em contrapartida, a gente também precisa fazer um trabalho massivo dentro das organizações, que é trazer o olhar para esse colaborador e para essa liderança do quanto é, sim, responsabilidade dele cuidar do desenvolvimento dele. Uma vez que a empresa oferece, nossa, eu tenho que abraçar com unhas e dentes essa oportunidade. Porque, querendo ou não, a empresa tem planos para mim, mas, de qualquer forma, esse conhecimento vai ficar para mim. Eu vou aproveitar estando eu aqui nesse lugar ou não. Então, isso contribui para mim como pessoa também. E tá um pouco difícil de enxergar essa visão, né? Das pessoas terem essa noção, essa visão um pouco mais ampla. E essa semana eu dei desculpa, foi na semana passada. Semana passada eu dei uma aula num programa de formação aí de líderes. E aí no meu segundo slide ali eu trouxe qual é a razão de você estar aqui hoje. Fiz essa pergunta. Qual é a razão de você estar aqui? É um programa de formação bem robusto, né? São vários encontros, são muitas horas aula. A minha aula era uma das aulas. E eu trouxe essa pergunta. E depois, na sequência, eu trouxe uma outra reflexão, que é assim, se você respondeu que você está aqui porque o chefe mandou, porque alguém convidou, porque o amigo fez e ganhou um aumento, ou seja, tu estás vivendo a tua vida e desenvolvendo a tua carreira em cima de motivadores externos, ou seja, tem que estar alguém sempre te empurrando, né, te incentivando, fazendo você ir para frente. Quando é que nós vamos ter o nosso motivador interno? A razão pela qual eu estou aqui hoje é porque eu quero estar. É porque essa formação que eu estou fazendo, ou essa live que eu estou assistindo hoje, ela vai me proporcionar aquilo que eu venho buscando. Meus objetivos, quando ancora, quando as razões pelas quais eu participo das coisas ancora com motivos internos, motivadores internos, que são valores, objetivos e sonhos, aquilo que eu desejo alcançar, aquilo que eu espero de mim quanto desenvolvimento, quanto carreira. Então, eu trago o controle e todo o rumo de todo o desenvolvimento que vai ocorrer para mim, para as minhas mãos. Então, é muito difícil quando a gente tem um terceiro sempre escolhendo por nós mesmos. E quando a empresa oferece, e a gente ainda fica assim, puxa vida, que coisa chata, eu tenho que ir lá fazer agora esse curso. Então, é um pouco dessa visão de trazer, de que a pessoa também precisa enxergar aquilo como uma grande oportunidade. Porque eu fui escolhido de alguma forma, mesmo que eu não queira. O melhor era que eu decidisse o que eu quisesse ou não fazer e eu ir direcionando as minhas ações. Mas quando eu sou escolhido, porque eu não aproveito? E talvez tenha alguém enxergando em mim um potencial que eu ainda não vejo. Né? Porque talvez tenha alguém enxergando em mim um destino que ainda não consigo enxergar para mim. Então, e aí que vai o ponto, né? Da gente conseguir o engajamento das pessoas neste processo de desenvolvimento.
Isso aí, a Ana comentou aqui, ó, você é o protagonista da sua carreira profissional. Exatamente. Nós temos que assumir esse lugar do protagonismo, de nós estarmos à frente. Porque a empresa pode escolher para mim, porque ela tem os planos dela, mas quais são os meus? Quais são os meus planos? Será que os meus planos estão alinhados com os da empresa? Eu vou contar uma coisa para vocês. Quantos de vocês aí já se perguntou isso? Se forem bem sinceros, pouquíssimos. Então, essa é a questão. Se eu não tenho clareza daquilo que eu quero, qualquer coisa vai me servir. Ou nada vai me servir. E aí a gente tem esses extremos. Participo de tudo, porque eu também não sei o que eu quero, daí vou em tudo que me convida. Ou não gosto de nada, estou sempre reclamando. Ah, de novo esses encontros, esses programas de capacitação que não levam a nada, só gastar dinheiro da empresa. Em vez de dar um aumento para nós, aí estão gastando dinheiro da empresa. O que, de novo, esses cursos? Ou seja, eu não sei para onde é que eu quero ir. Nada vai me servir. Então, é esse olhar. E eu tenho convicção, por causa de tudo que eu tenho lido e estudado, de que está havendo um movimento no mercado, de que não vai mais haver espaço para quem tem essa dúvida de para onde é que está indo. Muitas das nossas profissões, querendo vocês ou não, serão consumidas pelo avanço da inteligência artificial. Ah, mas eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou o melhor técnico aqui de parametrização do sistema, sou eu, não tem ninguém melhor, eu sou o cara. Não tem quem faça igual a eu, melhor que eu. Quero dar essa notícia para vocês. A inteligência artificial vai avançar. Não só vai fazer melhor, como fará mais rápido. E sem aquela questão de hoje eu tô doente, hoje eu não tô afim de trabalhar, briguei com a namorada, não quero vir, tô de má vontade porque minha mãe e meu pai brigaram comigo quando eu saí de casa, meu filho não me obedece, já tô bem revoltada com isso. Inteligência artificial. Não tenham dúvida. Então, aonde estará o meu diferencial? Aonde estará o meu diferencial? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Aonde estará o diferencial de cada um de vocês que está assistindo? Aonde residirá? Não pode ser no conhecimento técnico. Quero afirmar isso para vocês. Não pode ser. Se hoje toda a tua carreira ela está ancorada no teu conhecimento técnico, imediatamente, urgente, tu fazer um plano para desenvolvimento de outras habilidades, que não são técnicas, que são habilidades de relacionamento, que são habilidades emocionais, que são habilidades sociais, que são habilidades espirituais, que são habilidades de desenvolvimento mental e emocional. Essas são as habilidades que urgente tem que estar em todos os programas de desenvolvimento. Se eu tenho o controle e eu estou fazendo para mim, é minha decisão colocar. Se eu faço parte de uma empresa, começar a olhar para este movimento e justamente as empresas que vão se perpetuar no mercado são aquelas que começarem a trazer este olhar, o olhar humano para as pessoas. Porque se tirar o humano das pessoas, que razão tem para nós não sermos substituídos pelo robô e pela máquina? Porque, querendo ou não, em muitas das profissões, muitos dos setores, a gente está tirando o lado humano das pessoas. Chega no atendimento ao cliente, por exemplo, que é lugar que tem que mais ter o lado humano das pessoas do que no atendimento ao cliente, especialmente na área da saúde. Eu tiro o lado humano, porque eu quero que a pessoa que está ali, ela cumpra o protocolo e o padrão. Senhora, o seu nome, por gentileza? Aí eu baixo a cabeça e nem olho quase para a pessoa. Seu documento, sua requisição médica, fico aqui no computador. Sabe, eu tô louca para me ver livre daquela ali, para eu já atender a próxima, para eu logo chegar ao meu horário de ir embora. E aí a pessoa senta na minha frente, ela diz, viu, mas eu tô tão nervosa de vir aqui hoje, porque vai sair o meu diagnóstico, eu não sei o que vai dar nesse diagnóstico, tô meio apreensiva, sabe? Será que eu vou ter um câncer? Será que
É que vai dar uma notícia ruim, a pessoa do outro lado não tá nem aí. Eu vivenciei isso hoje. Não tá nem aí. Que ela tem que cumprir o protocolo. E o protocolo diz que o tempo de espera da recepção tem que ser rápido. Não pode ficar meia hora esperando as pessoas. Então, vamos? Aham, senhora, é verdade. Ah, mas a senhora fique tranquila, vai dar tudo certo. Pronto. Aí eu despacho a pessoa. Próximo, é ou não é? É ou não é, gente? Meu Deus, nós não estamos em mundos tão diferentes assim. Tenho certeza que vocês já vivenciaram isso também. Então, essa é a pergunta. Para onde estão indo a estruturação dos nossos programas de desenvolvimento das nossas pessoas? Porque se o foco é o processo, eu dou o treinamento em cima, rápido, rápido, rápido. Olha, mais agilidade. E daí informatizo uma parte para que quando a pessoa chega já tem quase o pré-cadastro pronto. Preciso conversar pouquíssimo com ela. E imagina se eu pudesse desenvolver nessas pessoas de linha de frente um pouco dessas habilidades socioemocionais de relacionamento. Vocês acham que isso ia fidelizar o cliente, sim ou não? Vocês acham que o cliente ia escolher voltar num lugar em que produção em massa, assim, em escala, um atrás do outro, vai, não tem conversa, ou que talvez ele tenha ali, talvez esperar 10 minutos a mais, alguma coisa assim, mas quando chegar a vez dele, ele sabe que ele vai ter esse momento total de acolhimento e que ele é a única pessoa que importa que está ali na frente? Eu não sei vocês, mas eu sei aonde eu iria. Eu sei aonde eu iria. Então, a reflexão que eu quero trazer hoje aqui nessa live é essa, de que a gente possa começar a olhar para os nossos programas de desenvolvimento como uma oportunidade, uma ferramenta capaz de trazer esse olhar que está sendo perdido no lugar de execução de processos, de cumprimento de protocolos. Não estou dizendo que a gente não tem que cumprir protocolo e processo, porque a gente já passou dessa fase. Isso ficou lá na década de 90, quando a qualidade era um diferencial. Isso já deu, né? E é justamente isso que eu estou dizendo. Se a gente ainda, em 2024, precisa focar tanto assim em desenvolver e ensinar as pessoas em padrão e protocolo e processo, eu não sei vocês, mas para mim alguma coisa está errada. Porque isso, da década de 90 para cá, como que isso ainda não internalizou? Como que isso ainda não está consolidado nas empresas? De ter toda essa estrutura certinha, dessa documentação, do que precisa, do que não precisa, qual é que é a regra, qual é que não é. Então, a gente, para mim, está perdendo um tempo de coisa que tinha que ter sido consolidada já lá atrás. Não sei vocês, mas eu vejo dessa forma. Vejo hoje dessa forma. Posso te dizer assim, hoje, porque amanhã eu vou continuar estudando e aprendendo e lendo, pode ser que eu veja diferente. Hoje eu vejo assim. E é isso que eu quero trazer. Então, um pouco mais desse aspecto humano, porque parece uma loucura, mas é ali que vai estar o nosso diferencial. De cada uma das empresas de vocês, não importa o segmento. É nesse aspecto humano que vai estar o teu diferencial, que vai fazer tu manter o teu emprego, que vai fazer tua carreira decolar em detrimento daquela pessoa que talvez tenha muito mais experiência que tu, mas ficou sempre no mesmo lugar. É esse aspecto humano que vai fazer isso aqui. E eu não vejo o aspecto humano ser considerado dentro dos programas de desenvolvimento. E aí, como é que eu trabalho o aspecto humano? Não trabalho o aspecto humano colocando todo mundo numa sala dando um recado geral. Isso é o trabalho, o aspecto técnico. Ó, a Temis dando uma contribuição para nós. Utilizar a tecnologia para compartilhar dados e documentos e ampliar o tempo de acolhimento. Perfeito, Temis. Traduziu tudo. Podemos encerrar lá. Já vou fechar aqui o computador. Temis já descobriu o resumo aí para nós. Mas perfeita colocação, Temis, é isso mesmo. Mas ainda não há esse pensar, né? Ainda há um pouco dessa resistência das empresas a usarem a tecnologia. Por que eu não posso usar a inteligência artificial? Por que não? Ah, porque daí vão dizer que eu sou... Isso eu ouvi, essa semana eu estava atendendo uma pessoa
E ela disse assim para mim, eu uso o ChatGPT lá no meu trabalho. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho que ficar revisando contrato e coisa, e daí tu acha que eu vou perder 30, 20 minutos a mais do meu tempo para eu revisar se a ortografia tá boa? Eu vou mandar o ChatGPT fazer isso. E ele faz para mim em segundos. E me dá o meu relatório lá, o meu contrato pronto, para ver se não tem erro de português. Mas eu não posso contar para ninguém que eu faço isso, porque senão os outros vão dizer que eu sou preguiçosa. Eu não estou querendo fazer o meu trabalho. Olha, gente, essa é a mentalidade que a gente ainda tem nas empresas. Então, quando a gente tem um funcionário que é capaz de raciocinar, que ele pode usar a inteligência artificial para economizar tempo do trabalho dele com uma coisa que não interessa. Interessa porque o cliente não vai querer receber um contrato todo mal escrito. Mas em relação ao tempo de valiosidade do conhecimento daquela pessoa, não tem aplicação. Então, usa a inteligência artificial, vai fazer em segundos, tu tem meia hora de tempo livre para continuar fazendo outra coisa. Que seja o acolhimento, que seja conversar, nem que seja com os pares, porque a gente não tem nem tempo nas empresas para a gente sentar e olhar para o lado e perguntar para o nosso colega do lado como é que ele está se sentindo. E quando eu atendo as lideranças, eu vou dizer isso para vocês, a maioria não consegue fazer isso com o colega do lado. Não consegue. Sentar para o colega do lado, isso é quantos minutos vocês acham que a pessoa vai perder? 10, 15 talvez, se encontrar alguém que fala muito. Como é que foi teu dia? Como é que tu tá te sentindo hoje? Como é que tá a família? Não, a gente não tem tempo, porque a gente tem que baixar a cabeça no computador e só produzir um trabalho que certamente daqui a 1 ano, 2, 3, no máximo 5, não serei mais necessariamente eu fazer. Poderá ser um bot, né? Um robozinho, um assistente virtual. Então, é um pouco dessa reflexão. E aí, como eu estava dizendo, não podemos trazer esse olhar, colocando as pessoas todas dentro de uma mesma sala, do mesmo ambiente, e dizendo, agora nós vamos desenvolver o nosso lado relacional. Agora nós vamos desenvolver o nosso lado emocional, nós vamos socializar, nós vamos entender das nossas emoções. Não dá, porque cada um de nós é um indivíduo, e a razão pela qual eu tenho gatilhos emocionais que me acionam o impulso de eu responder de uma forma agressiva para uma pessoa é diferente daquele colega do meu lado, que talvez não teve as mesmas experiências de vida que eu, não possui as mesmas crenças, e ele, do lado de mim, olhando a mesma situação, ele vai olhar para mim e me perguntar assim, oi, por que tu ficou tão bravo com isso? Por que tu te incomodou com isso aí? Não entendi. Nunca vai entender. E aí, esse é o problema da gente colocar as pessoas tudo dentro da mesma sala. Porque daí eu vou falar genericamente para as pessoas, e aí um vai pegar, o outro não, um vai entender de um jeito, outro de outro, e talvez aquele que eu gostaria que entendesse, que talvez é aquele funcionário que mais precisa se desenvolver em termos comportamentais, tá voando, tá lá pensando no Netflix que ele vai assistir depois. Então, não é assim. Programas de desenvolvimento em que eu quero ter eficácia e transformação de comportamento, eu tenho que tratar individualmente. É o indivíduo. Não dá para fazer no coletivo. Para o coletivo, eu deixo os protocolos, os treinamentos dos processos, a sensibilização para a mudança de mentalidade conjunta do grupo, se eu estou fazendo um trabalho de cultura, e aí eu trago aspectos de movimento do mercado, que é para começar a ampliar a visão das pessoas que estão ali, como, por exemplo, isso que a Ana falou no começo, de trazer a autorresponsabilização, de eu ver que a carreira é minha, que eu sou o protagonista, e isso eu faço em conjunto. Agora, ali no individual, onde eu pego pessoas que têm dificuldade, por exemplo, para dar um feedback, as razões pelas quais as pessoas têm dificuldade para dar feedback são diferentes. Isso eu quero dizer para vocês. Não dá para colocar as pessoas numa sala, agora vão dar treinamento de feedback. Porque aqui os líderes não conseguem dar feedback. Todo mundo vai na sala e ouvir como é que é. Ferramental. Isso que tu vai explicar para essas lideranças. Que o feedback, o processo funciona assim, assim, assado. Tu pode fazer desse jeito, desse outro jeito, de qual jeito. As 1000 técnicas que tem. Vou só ligar minha bateria aqui. E
E vai sair dali, tu investiu dinheiro, trouxe um profissional para falar, botou todo mundo numa sala, gastou com coffee break, ou fez online, que seja, e vai continuar as pessoas não fazendo feedback. Porque a razão pela qual eu não faço feedback é inúmera e desconhecida por cada um de nós, e eu preciso entender o indivíduo. Talvez o meu colega aqui do lado não faça feedback porque ele não tem coragem de colocar as coisas que ele precisa dizer com medo de perder o relacionamento com aquela pessoa. Talvez esse outro colega aqui não faça o feedback porque ele não sabe a diferença de se posicionar e se impor. E ele sabe que, no final das contas, por toda a criação dele, pelas experiências passadas, que inclusive ele já vivenciou em outros empregos, a gente termina o feedback dando uma ordem. E é isso que ele vai fazer, porque é isso que ele aprendeu. Mas nós não queremos assim na empresa, tá? E daí tu bota todo mundo numa sala para falar de feedback. Não vai funcionar. Então tá na hora, sabe, da gente começar a otimizar os programas de desenvolvimento. Eu não estou dizendo que é excluir, ficar, não é, sabe? Não é 880. Sim, pode trazer, mas assim, organiza. Traz o conjunto para aquilo que cabe ao conjunto. E trata no individual aquilo que precisa ser tratado. Como eu vou saber? Já vou te dizer, agora a resposta. Anota papel e caneta aí na tua mão. Aquilo que é recorrente. Coisas que vocês têm comentado com as lideranças, ou se você é uma pessoa que está buscando o seu desenvolvimento pessoal, coisas, feedbacks, informações que as pessoas vêm falando para ti, de coisas que, né, olha, isso aqui, esse outro, precisa aprimorar, isso aqui é interessante para ti. Vai fazendo a lista. Aquilo que é recorrente, mas especialmente quando a gente está dentro de uma empresa, não foi nenhuma nem duas vezes em que eu fui chamada para fazer programas de desenvolvimento de lideranças com pessoas que já tinham recebido, vocês não contam quantos feedbacks, sobre a mesma coisa. Vocês acham que o problema da pessoa era a falta de conhecimento? Não, ela não sabe o que ela tem que mudar. Ela sabe, já foi dito, claramente. Inclusive dizendo assim, é a última chance. Eu não consigo ver mais clareza do que isso. Mas a pessoa não muda. Por que será, gente? Será que nunca vai se perguntar por que a pessoa que recebe tantos feedbacks com clareza, dizendo o que está errado, o que ela tem que aprimorar no comportamento, ela não muda? Por quê? Ela não quer? Será que ela tem má vontade? Não é isso. Ela não consegue. Ela não sabe como mudar. E não é eu dando um curso que vai fazer ela aprender a mudar. Precisa tratar o individual. Por quê? De novo, crenças, experiências passadas, história de vida, a forma como aquela pessoa lê as situações, enxerga o contexto. Isso influencia demais. Quando eu trato no individual, eu dou a oportunidade para aquela pessoa, primeiro para eu entender a razão pela qual ela vê daquela forma, e depois eu ressignifico aquilo. É assim que a gente faz. Mas é no individual. É um por um. Porque aquilo que vou tratar com a Maria não vai ser a mesma coisa que eu vou tratar com o Pedro. Porque eles não veem as coisas da mesma forma. As pessoas são diferentes. E aí eu também queria trazer para vocês que existe também, eu estou olhando aqui porque eu fiz um roteirinho, tá? Para mim aqui, para não me perder aqui no assunto. E vocês não estão participando, vocês têm que participar mais para a gente deixar dinâmico. Mas um outro ponto que eu também vejo, que há um desalinhamento entre o programa de desenvolvimento individual e a estratégia. Há um grande desalinhamento. Ah, mas como assim? Como assim? De uma maneira bem simples. Na estratégia, eu decidi que nós vamos implantar ESG. É uma estratégia da nossa empresa. Como que eu alinho o programa de desenvolvimento individual em relação a essa iniciativa, a essa estratégia? Ah, isso é muito fácil. Vamos dar um treinamento de ESG. O pessoal vai fazer, todos vão fazer treinamento de ESG. Não vai ser uma coisa simples, nós vamos fazer em vários módulos, um vai falar só do E, outro só do S, outro só do G. E a minha pergunta vai ser assim para vocês, e quando que esse programa
vai contemplar os comportamentos que efetivam o ESG. Ou vocês acham que ESG é só processo? A Ana já fez várias lives aqui. No ano passado, a gente já trouxe até no nosso Instagram lives sobre ESG, com várias pessoas, de várias outras empresas, inclusive. Não é só prática, não é só processo. Eu preciso internalizar nas pessoas. E essa é a que vai a minha pergunta. Aonde está o alinhamento disso com o programa de desenvolvimento? Porque eu não vejo tratar dentro do programa de desenvolvimento aspectos comportamentais como a minha mentalidade em relação ao meio ambiente. Ah, mas o que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque o E ali do ESG fala do meio ambiente. E aí eu tenho que pensar assim, como é que eu estou também mudando a mentalidade das pessoas em relação a isso? Porque das pequenas coisas. Como é que é o local de trabalho das pessoas do ambiente dessa empresa que quer implantar o ESG? É lixo por tudo? A pessoa consegue manter limpo o seu local de trabalho? Ai, meu Deus, que besteira. Não, começa no pequeno, para depois impactar o grande. Mas daí não. As empresas vão lá e não, nós vamos fazer adotar aqui uma área e nós vamos cultivar as plantas, não sei o quê, e árvores, mas o interno eu não olho, não estou vendo, né? Então, sabe, um pouco desse olhar. Ah, eu quero... Nossa empresa agora tem uma estratégia que é implantar inovação. Então, tá tudo definido na estratégia, nós vamos fazer um escritório de inovação, já vai ter tantas pessoas, aqui nós já estamos buscando no mercado uma pessoa que entende da inovação. E aí, e o PDI, e o programa de desenvolvimento. Não, sim, a gente vai botar aqui cursos e coisas. Não é isso. Eu tenho que colocar dentro de um programa de desenvolvimento que para eu ter inovação, antes eu tenho que trabalhar a segurança psicológica. Quem de vocês tem programa de inovação dentro da empresa? Levanta a mão. Quantos de vocês têm no PDI segurança psicológica como um aspecto a ser trabalhado, desenvolvido? Não fazem. Não, porque nós vamos agora aqui pensar, nós vamos dar o curso do chat GPT, que é inovação, agora nós vamos trabalhar com inteligência artificial. E todo mundo vai pesquisar isso aí, nós vamos implantar aqui. Sim, daí na primeira oportunidade em que a pessoa... Porque inovação é o quê, gente? Inovação é o poder questionar o status quo, é eu fazer diferente. Aquilo que eu venho fazendo e obter resultado com aquilo, não necessariamente uma coisa totalmente disruptiva e nova, mas eu fazer algo diferente. Mas daí, na primeira oportunidade em que eu vou levantar a mão e dizer, viu, isso aqui que nós estamos fazendo, nós podíamos fazer diferente. Aí é ruim, porque daí como é que é visto se eu digo que o que está sendo feito é ruim e precisa ser mudado? As pessoas vão dizer ou não? As pessoas têm coragem para dar ideia ou não? As pessoas têm medo do que vai acontecer se elas disserem que o que está sendo feito é ruim e podia ser diferente? Não tem inovação em empresa assim. Não tem. Eu preciso trabalhar a segurança psicológica. Com quem? Com a liderança. Ela tem que aprender a oferecer esse lugar seguro. Em todos os níveis. Começando pela mais alta e depois vindo em cascata. Porque se eu não tenho oportunidade, não tenho coragem para dizer aquilo que eu acho, quem é a pessoa em sã, né, das suas funções mentais vai dar uma ideia, sabendo que corre o risco de ser demitido? Talvez vai fazer uma vez, até que ela sinta como é que funciona ali o ambiente. Depois ela não faz mais. Não funciona. Uma vez eu atendia um cliente numa consultoria, e daí eles estavam querendo implantar um programa de ideias, que antecederia ao processo da inovação. Daí foi muito engraçado, porque fizeram uma primeira rodada, estavam recém-implantando, né? Vamos aqui dar sugestões, aí estruturaram todo um programa que ia ter uma premiação para a ideia que fosse escolhida e tal. Aí começaram a fazer, as pessoas foram colocando as ideias, aí chegou na hora da equipe lá, do comitê, né, que ia abrir a caixinha, vamos dizer assim, e vir trazendo as ideias que tinham sido colocadas ali. Aí uma das pessoas falou assim, quem é que escreveu isso aí? Quem vê essa letra aí? Porque não precisava se identificar, né? Fizeram anônimo para dar essa oportunidade para as pessoas
para poder depois, né, então, consolidar. Até que chegasse nesse momento de identificação para premiação, mas uma primeira rodada podia ser anônima. Daí, essa foi a primeira pergunta. Então, antes de eu querer entender se a ideia era boa, eu queria saber quem deu. Não sei, alguma coisa tem? Por que é importante para mim quem deu a ideia? Em vez de eu primeiro avaliar se a ideia é boa, se faz sentido. Não, vamos ver se a gente conhece a letra ali, quem foi que escreveu isso ali. E sabe, gente, é esses aspectos que eu quero trazer. Então, esse desalinhamento daquilo que diz a estratégia com aquilo que eu estou colocando no meu plano de desenvolvimento, nos programas de desenvolvimento, não casa. E aí depois, nós não conseguimos alcançar a estratégia, lógico. Cadê esse alinhamento? Ai, mas a gente está implantando a ONA agora aqui no nosso hospital. Na nossa instituição de saúde, nós vamos plantar a ONA. Muito bem, ótimo. O que o PDI está alinhado? Não, nós vamos dar curso de ONA para todo mundo. Todo mundo vai conhecer os requisitos. Sim. E o aspecto comportamental? Quando, por exemplo, eu tiver que iniciar o processo de notificação de eventos. É parecido com inovação. Como é que eu vou notificar os eventos? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou trabalhar a cultura de segurança? Cultura de segurança. Vocês acham que a cultura vem da onde? Ah, não, a cultura é o conjunto dos ritos, dos mitos, dos símbolos, tudo isso. Mas também é o conjunto de comportamentos que são expressos pelas lideranças. E o comportamento vem da onde? O comportamento vem do meu modelo mental. Eu não vou me comportar diferente se eu não mudar o meu modelo mental, meu mindset. Não existe. Isso é neurociência. Esse caminho, ao contrário, não existe. Aí não é eficaz, não é sustentável. Então, a razão pela qual não se mantém os comportamentos, eu começo a fazer as coisas que não são do meu habitual e desisto logo ali na frente, é porque eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou querendo mudar o comportamento sem mudar a minha mentalidade. E a mentalidade é não só o que eu penso, mas como eu me sinto em relação àquilo. O que as minhas emoções dizem a respeito daquilo ali. É um conjunto. E aí é por isso que a gente não tem efetividade quando a gente fala em trabalhar comportamento. Por que demora tanto tempo para mudar a cultura? Tem estudos aí que diz que é 5 a 10 anos a gente fazer uma mudança de cultura numa empresa. Porque não se modifica modelo mental assim. Todo um trabalho. E também não se modifica, não se transforma pessoas sem olhar para esses aspectos. Espiritual, mental, emocional, relacional. Não vejo nos programas de desenvolvimento. E, por fim, a última, né, o último tópico, que passou rápido, né, já são 15 para as 9, uma outra razão pela qual os nossos PDIs estão falhando é o foco no negativo. Então, veja, nós, seres humanos, já temos a tendência natural de ver o que está ruim. Se a gente encontra alguém que ainda reforça isso, bom, aí vai ficar bem difícil de ver o bom. Nós já temos essa tendência. Se eu disser para vocês agora, num exercício rápido aqui, ó, cada um de vocês que está me assistindo, faz uma lista aí de 10 qualidades que vocês têm. Não chega até o final da live e vocês não terminaram. Agora, se eu perguntar, lista para mim aí 10 defeitos, meu Deus, isso é 3 segundos, vocês têm a lista pronta. Se eu estiver falando dos outros, lista 10 defeitos do teu colega. Isso é menos, é a jato. Precisa menos tempo ainda. É ou não é? É por causa dessa forma estrutural da nossa mente de achar o negativo para uma questão de segurança nossa, né? Motivos de sobrevivência, a gente tem que estar atento para detectar o perigo. Só que nesse lugar que a gente está aqui não tem perigo. Então, quando eu reforço o negativo, e é isso que muitos programas de desenvolvimento fazem, como quando eu vou lá e pego
todas as falhas da avaliação de desempenho, tudo aquilo que a pessoa tirou nota baixa. Aquilo é o PDI da pessoa. É ou não é? Quantos de vocês aí? PDI é assim. Pior nota de desempenho na avaliação. Pior nota na avaliação de desempenho. PDI. É tipo um cara crachaça. Copia e cola. Vai para lá. Reforçando a fraqueza. Estou reforçando aquilo que a pessoa tá mal, que ela tem de ruim. O que eu vou tirar de bom daí? Como que eu vou fazer a pessoa reconhecer naquilo que ela é boa? Se todo ano o que eu faço é a mesma coisa. Avaliação de desempenho. Puxa, tu é muito bom nisso aqui. Que legal, parabéns, viu? Mas vamos olhar aqui, ó. Isso aqui não tá bom. Isso aqui tem que melhorar. Isso aqui nós vamos fazer um plano de ação. Isso aqui vai gerar o PDI. Ou seja, se eu tenho 1 hora de conversa de avaliação de desempenho, talvez eu perca 5 minutos no que a pessoa tem de bom. Eu passo logo para nós focar naquilo que interessa. Que é aquilo ali que ela tem que desenvolver é o que interessa. Tá tudo ao contrário. E aí, quando eu vou botar a pessoa dentro de uma sala para ela fazer um desenvolvimento, ela tem dificuldade de se desenvolver, porque ela não sabe o que ela tem de bom. Ela nem sabe enxergar o potencial dela, porque a gente fica enterrando as pessoas naquilo que ela tem de ruim. Não tem como alguém enxergar o seu potencial. Então, esse olhar. Então, eu vou recapitular aqui com vocês. Eu falei de 3 aspectos que, se vocês começarem a mudar hoje, talvez não consigam tudo de uma vez só, mas se vocês começarem a mudar, o PDI de vocês, da empresa de vocês, vai se tornar um PDI assertivo e transformador. Primeiro, parar de focar no técnico. Então, não é para olhar só a questão técnica, não é para a gente botar só treinamento dos processos, dos protocolos, do padrão de atendimento, do lado, comunicação, vai lá e coloca a questão da comunicação lá como um treinamento, todo mundo na sala ouvir, feedback, todo mundo na sala ouvir, isso é reforçar o técnico. Número 1, parar de focar no técnico. Número 2, alinhar o PDI com a estratégia. Alinhar o PDI com a estratégia é o que a empresa, para onde esta minha empresa que eu trabalho está indo? Está indo para o ESG? Está indo para o lado da inovação? Para onde é que nós estamos indo? Vamos localizar. Quais são os valores dessa empresa? Eu preciso olhar para os valores dessa empresa e minimamente olhar se isso conecta comigo. Eu tenho algum desses valores? Eu valorizo alguma dessas coisas aí, dessas frases que estão aí, é importante para mim? Esse é o primeiro ponto, gente. E aí é toda uma remodelação da nossa estrutura de contratação que está antes, que antecede os nossos programas de desenvolvimento. Porque se eu estou contratando gente só que é muito bom naquela área que eu preciso, e eu nunca pergunto sobre os valores daquela pessoa, propósito. Qual é que é o teu propósito de vida? Quem de vocês já respondeu essa pergunta numa entrevista? Não responderam, aposto que não. Quem de vocês já respondeu? Qual é que é o teu propósito? Por que tu levanta da cama de manhã todos os dias? O que te move? O que tu faria de graça? Qual é a contribuição que tu quer deixar no mundo? Se tu não tivesse mais aqui, pelo que tu seria lembrado? O que as pessoas falariam de ti? Qual é a marca que tu quer deixar? Tu sabe responder essas perguntas? Cada um de vocês está me assistindo, sabe? Começando por aí. Porque daí eu vou procurar o emprego, ou eu vou aceitar candidatos. Pelo quê? Pelo conhecimento técnico e a experiência que ele tem. Ponto. Não faço pergunta de propósito, não faço ele olhar os valores da minha empresa. Olha, viu? Nós temos aqui nessa empresa aqui, ó, coragem, dedicação, comprometimento, ética. Faz sentido esses valores para ti? Como é que tu é no teu dia a dia? Me dá um exemplo de aplicação do valor aí da coragem que tu vivenciou aí nos últimos dias, que foi importante para ti. Né? Não faço. E por fim, o terceiro, parar de focar nas fraquezas e começar a dar ênfase no potencial. Terceiro ponto. Então, nós falamos, pega a caneta aí,
que o pessoal está colocando na tela aí para vocês poderem acompanhar. Número 1, não focar só no técnico. Número 2, alinhar com a estratégia. Número 3, ela está acompanhando ali, ó, parar de focar nas fraquezas. Tá? Começa por aí. Tudo que a gente conversou nessa live, se tu fizer essas 3 coisas, o teu PDI já vai ser diferente de 90% do PDI de qualquer empresa aqui do Brasil. Olha, estou sendo audaciosa aí na minha fala, hein? Mas creio de verdade que sim. E que a gente não pode perder de vista é aquilo que traz significado para nós. Então, quando eu digo para a gente parar de focar nas fraquezas, a gente precisa olhar a potência daquelas pessoas. Quer ver? Uma coisa que é comum, e se vocês fazem isso, a partir de hoje, vocês vão lembrar de mim quando vocês fizerem, para vocês pararem de fazer. Coisa mais, assim, um pecado que a gente faz com as pessoas ao nosso redor é a gente sentar na frente delas e dizer assim, nossa, eu vejo tanto potencial em ti. Aí a pessoa fica, qual é o potencial? E se tu vê potencial naquela pessoa, diz, qual é que é o potencial que tu vê? Isso é vago. Eu vejo tanto potencial em ti para tu crescer aqui na empresa. Como? Através do quê? A pessoa não sabe. Então, entende o orgulho que ela vai ter dela ver que o programa de desenvolvimento dela está embasado, né? Contempla aquilo que viram de potencial nela e ela sabe o que é. Porque foi dito diretamente. É isso, sabe? E aí, eu vou aproveitar esses minutinhos finais, vocês têm tempo ainda, para me fazer alguma pergunta ou trazer alguma questão que vocês queiram colocar. Mas dentro do nosso programa, e por isso que a Giovannone, ela está indo contra, né? Eu digo assim, contra a maré, porque justamente o que a gente tem visto é isso tudo que as empresas estão fazendo. E o que a gente está propondo em programas de desenvolvimento é bem o contrário. O que a gente está propondo em programas de desenvolvimento é começar destacando a potencialidade. Ah, mas daí tu vai vir aqui na minha empresa, e daí nós temos um monte de coisa para arrumar, tu vai querer falar só das coisas boas da pessoa? Eu vou querer falar das coisas boas da pessoa, não vou perder de vista o que precisa ser colocado, mas de uma maneira diferente. Não reforçando a fraqueza, não reforçando aquilo que ela não é boa. Vocês sabem, todos nós temos um autocrítico dentro de nós, que muitas vezes ele é perverso e ele é pesado. Vocês acham que cada um de nós precisa que alguém nos diga aquilo que a gente falha, aquilo que a gente não é bom? Vocês acham que a gente já não tem clareza disso? Entende? Já é bem pesado para a gente mesmo se administrar e conviver com esse diálogo interno, essa narrativa que muitas vezes é negativa e pesada. Para alguém ainda externo ver reforçar isso que eu já sei. Eu já sei. Então, por que não a gente tentar uma coisa diferente? Por que não a gente tentar começar trazendo a potencialidade das pessoas? Eu vou contar uma coisa para vocês, que é a coisa assim que mais faz brilhar o meu olho, que mais me motiva todos os dias, e eu fiz de graça durante muitos anos, e não tem, e é justamente ver esse despertar da pessoa quando ela se conecta, quando ela enxerga pela primeira vez as potencialidades que ela tem. Vocês têm noção do que isso, que luz que a gente desperta no outro? Vocês têm noção? Eu tenho feito isso, graças a Deus, e é por ali que eu começo, porque aquele dia de trabalho em que eu faço isso é o melhor dia da semana. É o meu melhor dia. O meu filho gosta de dizer essa frase. Mãe, hoje é o meu melhor dia. Eu pego essa frase dele e eu digo, hoje é o meu melhor dia. Quando eu conecto a pessoa que está aqui na minha frente, fazendo um desenvolvimento comigo, com aquilo que ela tem de melhor. Sabe por quê? Porque ela esqueceu daquilo que ela tem de melhor. Porque as pessoas passam o tempo inteiro dizendo aquilo que ela é ruim, aquilo que ela faz mal. Quando encontra alguém que diz, olha no que tu é bom, olha que massa isso aqui que tu faz. Tu te reconhece, e aí a gente pede para a pessoa dar exemplos. E a pessoa vem, vocês não têm noção. Os programas de desenvolvimento que eu já fiz em grupos de liderança, esse momento é o momento que as pessoas saem da sala. Vocês da empresa podem dar
que vocês quiserem para ela, que ela vai vencer, ela vai superar aquilo ali. Porque ela se sentiu empoderada. Tipo assim, meu Deus, eu sou tudo isso, eu tenho tudo isso, mas o que pode me deter? O que pode me acontecer de ruim? Nada. Então, a gente está fazendo o contrário. A gente está enterrando as pessoas ao invés de trazer elas para cima, para elas virem com essa energia, para justamente darem tudo que podem por nós, pela nossa empresa, pelos nossos processos. E olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Se tu é uma liderança, ouve bem isso que eu vou te falar. Tu tem obrigação de fazer isso. Porque não é possível que tu vai deixar uma marca negativa nas pessoas que trabalham contigo, porque tu não é capaz de reconhecer primeiro o teu potencial. Porque se eu não consigo enxergar o meu, não tem como enxergar o dos outros. Não consigo. Não tem como enxergar. Primeiro eu preciso olhar o meu. Se eu sei aquilo que eu sou bom, eu começo a achar isso nos outros. Isso é questão de programação. É foco. Então, gente, sabe? Aí a gente dá esse feedback e diz para essa pessoa que ela é isso, que ela é aquilo, ela tem isso de bom. E ela começa a trazer exemplos. Porque ela puxa lá da memória dela coisas em que ela já enfrentou situações que ela sabe dizer naquilo que ela é boa. Vocês têm noção do que acontece com o dia dela? Eu posso dizer para vocês o que acontece com o meu. Eu tenho certeza que eu trouxe aquela pessoa um pouco para fora, como se eu tivesse tirado a cabeça dela da areia que estava enterrada e botei pelo menos a ponta do nariz para fora. Se eu tiver a oportunidade de puxar o resto, eu vou fazer. E é esse o nosso compromisso aqui na Giovannone com o nosso programa de desenvolvimento de lideranças. A gente faz isso, 1 a 1. E aí já me questionaram assim, mas por que um programa com uma mentoria individual? Porque é 1 a 1. Porque eu preciso olhar para aquela pessoa no olho dela e preciso resgatar isso dela. Eu não faço isso dentro de uma sala cheia. Não faço. Cada um é um indivíduo. Cada um tem a sua particularidade. E a pessoa vai ter a confiança de trazer para mim coisas que estão impedindo ela de aproveitar isso. Não posso deixar essa pessoa fazer isso dentro de uma sala. Talvez em um local, especialmente com colegas em que ela nem tenha confiança para fazer isso. Porque, infelizmente, é um pouco dessa realidade. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Olha, a Temis deixou mais um recadinho para nós. Vale lembrar que se associarmos as habilidades individuais e a escolha funcional do funcionário, teremos grande chance de sermos mais assertivos. Exatamente. E esse é o ponto, que é onde a gente precisa chegar, né, Temis? É achar essa conexão com aquilo que eu sou boa e olhar o que eu estou trabalhando, qual é as atividades que eu desempenho, porque às vezes eu gosto de dizer assim, não tem gente ruim, só tem gente no lugar errado e sob a liderança errada. Só isso que tem. Então, se a gente pode fazer um trabalho que é individual, como a Temis falou, olhando cada um, e talvez a gente poder, eventualmente, se for o caso, trazer para essa pessoa, porque assim, olha, gente, a gente fala tanto em estado de flow, em engajamento e produtividade, vocês acham que isso vem da onde? Isso não é assim, a empresa criar um ambiente para condição, para dar condição, não é. Isso tem que vir de dentro. Mas vai vir de dentro quando ela achar conexão com aquele potencial dela, com as atividades que ela está entregando. A gente não está fazendo isso. As empresas não estão fazendo isso, é ali que está perdendo a oportunidade. O nosso programa de desenvolvimento, ele faz isso. Primeiro ele puxa essa pessoa, ele bota tira a cabeça da areia. Ele puxa essa pessoa para ela começar a se enxergar. E aí, depois, na sequência, a gente vai sim trazendo aquilo que é interesse da empresa desenvolver, mas também não perdendo de vista aquilo que é interesse dele. Porque, como eu falei para vocês, pasmem ou não, muitas das pessoas ainda não despertou a sua consciência para aquilo que elas podem e devem estar fazendo, que seria seu sonho, a sua razão pela qual, a marca que vão deixar. Então, se eu puder conectar isso, que é importante, que faz sentido para a pessoa, com aquilo que a empresa também quer dela, vocês entendem que conexão que tem aí? Que tipo de funcionário vocês vão ter nas suas empresas? Esse é o nosso trabalho.
tá? Então, eu já vou encerrando por aqui, porque a gente, né, fica falando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente fica à disposição, se quiserem também conhecer um pouco mais do nosso programa de desenvolvimento aqui na Giovannone. E agradecer, então, a participação de todos, porque já são 21 horas, né? E a gente vai cumprir o horário, assim como a gente começa no horário, a gente também termina no horário, certo, gente? Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado também. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.